Ele saiu. Se ele não conseguir, alguém que tem o contato dele, gente, manda o link, por favor, porque eu acho que foi algum problema aqui do Meet, certo? Para ele entrar novamente. Aí começou a gravar agora. Então, vamos dar início aqui ao minicurso, né? Mais uma vez, bom dia, gente. A gente vai iniciar agora o minicurso Escrita Acadêmica em Inglês, Artigo Científico em Foco, certo? Esse minicurso já está sendo gravado, e a ministrante será a professora Isabelle Santos, né? A professora Isabelle é graduada em licenciatura em Letras, língua inglesa, pela Universidade Federal do Pará, também em Letras, licenciatura em língua portuguesa, pelo Centro Universitário Internacional, é pós-graduada em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa, pelo Centro Universitário Internacional, também é membro do TESOL, International Association, e certificada nível B2 pelo TOEFL e TP também, certo? É importante, gente, que todos os participantes fiquem com o microfone desligado, certo? Para evitar interferências na reunião. Mas, claro que o microfone pode ser ativado em caso de dúvidas, certo? Durante a explanação da professora. Ela também tem acesso ao chat, então, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar no chat que ela consegue ver. Se ela não conseguir ver, eu também consigo ver e posso passar as dúvidas para ela, certo? No mais, agradecemos novamente a participação de todos e todas aqui na sala e passo agora a palavra para a professora Isabelle. Muito obrigada, professor Jackson. Hello, guys. Good morning. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, aos organizadores do evento pela oportunidade dada a mim, né, de estar apresentando hoje esse mini curso e compartilhando o conhecimento com vocês. Está sendo bem relevante para mim essa oportunidade e espero contribuir com a aprendizagem de vocês em relação a esse tópico. Eu ainda não saudei alguns participantes, né, que entraram agora, por exemplo, a Bianca. Hi, Bianca, Maria, o Miguel. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Como o professor Jackson falou, eu vou ter acesso ao chat, né, vou conseguir ler o que vocês estão escrevendo e também, se preferirem e sentirem à vontade, podem ativar o microfone, tá bom? Para falar. Podem também me interromper a qualquer momento, para fazer dúvidas, tirar dúvidas, né? Fazer perguntas. E espero que essa manhã, nessas 2 horas as quais nós passaremos juntos, sejam bastante proveitosas. Então, o título dessa oficina é Escrita Acadêmica, em inglês, o artigo científico em foco, né, que é um dos gêneros textuais que os pesquisadores mais têm dúvidas, né, principalmente com foco na língua inglesa, né. Às vezes muitos conseguem escrever artigos em português, né, e na hora de escrever em inglês, né, para publicar em uma revista internacional, por exemplo, eles acabam tendo muitas dúvidas, né. Então, será que as seções do artigo científico em inglês são as mesmas do artigo científico em português? O que muda? Como é essa escrita acadêmica em inglês? Então, a partir disso, eu resolvi trazer alguns pontos que serão explanados, tá bom? A fim de sanar essas dúvidas que vocês, porventura, possam ter, certo? Então, eu vou começar a compartilhar aqui minha tela, tá bom? Para isso, eu vou precisar desligar minha câmera. Eu não consigo compartilhar a tela e deixar a câmera ligada ao mesmo tempo, mas estarei por aqui, tá bom? Então, bye bye. Agora só um momento que eu vou compartilhar minha tela. Caso eu caia, né, aqui por questões de internet, não sei, pode acontecer, não saiam da sala, tá bom? Que eu retornarei. Então tá aqui, né, o título que eu havia mencionado para vocês. Muitos de vocês me conhecem, né, são meus alunos, colegas de trabalho, mas tem alguns participantes que não me conhecem, né? Então, meu nome é Isabelle Santos,
Eu sou professora do IFPA, Campus Altamira, e atuo na área de letras, com habilitação em língua inglesa e língua portuguesa. Então, aqui, nessa parte, eu mostro aqui para vocês os tópicos, né, que serão abordados nessa oficina. Então, inicialmente, nós começaremos pela definição do artigo científico, né? O que é isso? Que gênero é isso? Logo após, eu abordarei algumas instruções sobre como começar a escrita desse artigo. Em seguida, teremos anatomia de um artigo científico em inglês. Aqui, no caso, eu explanarei um pouco sobre as seções, né? Logo após, teremos uma atividade de compreensão. E, por fim, falarei um pouco sobre linguagem acadêmica em inglês e mostrarei algumas ferramentas úteis, né, que vocês podem fazer uso na hora da escrita desse artigo. Essa oficina foi baseada nos conceitos dos autores Dias, Volpato e principalmente Mota Roth e Rangers, né, que essas últimas autoras, né, escreveram um livro que foi a base, né, para o desenvolvimento desse mini curso. E é esse livro aqui, Produção Textual na Universidade. Né? Então, esse livro ele me ajudou bastante. Foi um dos primeiros livros que eu adquiri, assim que eu entrei na graduação, no curso de letras em língua inglesa. E esse livro ele me forneceu dicas, né, bastante úteis sobre a escrita acadêmica. Então, nesse livro é possível a gente ver como se escreve um artigo, um resumo, uma resenha. Então, foi muito útil para mim. Né? Foi escrito por essas duas professoras da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. À esquerda, a Mota Roth, e à direita, a professora Rangers. E juntas fizeram um trabalho bem relevante. Né? E com uma leitura, assim, uma escrita que não é difícil de entender. Né? Elas expuseram de forma bem didática. Então, essa aqui foi a base para o desenvolvimento desse mini curso. Antes de eu seguir, gente, só me dê um minutinho, por favor, que eu vou mudar para o Wi-Fi, tá? Só um momento. Pronto, acho que tá tudo certo, né? Então, dando continuidade aqui, eu pergunto para vocês, né? O que seria um artigo científico? Vocês já ouviram falar disso antes? Qual a ideia de vocês sobre isso? Então, a pergunta aqui que eu deixo. What is a scientific article? O que seria isso? Ou o que vocês acham que é isso? Um artigo comprovado, tipo, a pessoa faz um artigo e esse artigo tem todo embasamento, tem um argumento, e ele não é um artigo qualquer, é um artigo que ele ajuda as pessoas em alguma forma, dependendo do que está relacionado, qual é o assunto do artigo, né? Pelo menos na minha opinião. Uhum. Mais alguém? Alguém concorda com Washington ou discorda? Acha que é isso mesmo? Podem colocar no chat também. Pensem aí, quantas páginas será que tem esse artigo? Ele é escrito, é oral?
Será que vocês concordam com Washington? Olha, Washington, é isso mesmo. O que você falou está correto, né? Um texto, né, que possui embasamento teórico, né, e apresenta diversas contribuições, dependendo da área, né? E essas contribuições são relevantes para a sociedade. De fato, você está correto, né? Inclusive, na disciplina que nós tivemos. Ah, não, você não participou dessa disciplina. Foi com a turma de informática do primeiro ano. Nós tivemos a disciplina inglês instrumental, né? E nós abordamos um pouco sobre essa questão do artigo científico, né? Mas é isso mesmo, Washington. Então, aqui, o artigo científico é uma descrição organizada de hipóteses, dados, conclusões. Conclusão sobre o quê? Sobre a minha pesquisa, né? Sobre aquele tema que eu estou desenvolvendo. E a partir disso, você, que vai ser o autor, você vai precisar de leitores, né, que vão ler a sua pesquisa. E eles precisam entender o que está sendo apresentado. Tá? Então, um artigo científico pode parecer algo assim, com um nome, né, um pouco mirabolante, né? Nossa, artigo científico, o que será que é isso? Mas a escrita dele não deve ser algo muito rebuscado, né? Você deve facilitar a leitura do seu leitor, do leitor, né? Então, muita gente procura escrever bonito, com palavras difíceis, e acaba até complicando, né? O entendimento de algo que poderia ser simples, acaba deixando ele muito mais complexo. E o artigo científico pode ser definido como a parte central de uma pesquisa. Se eu faço uma pesquisa, uma investigação, o artigo científico vai ser o meu resultado, né? Resultado não da minha pesquisa, né? Da minha coleta de dados, que eu quero dizer, mas o resultado do processo todo, né? Ele vai ser uma exposição dos meus resultados ao público. Aqui tem uma definição mais extensa, né? Um pouquinho, foi retirado também daquele livro que eu falei. Então, segundo as professoras da Universidade de Santa Maria, o artigo é um texto de aproximadamente 10.000 palavras, produzido com o objetivo de publicar em periódicos especializados os resultados de uma pesquisa desenvolvida sobre um tema específico. Esse gênero serve como uma via de comunicação entre pesquisadores, profissionais, professores e alunos de graduação e pós-graduação. Então, 10.000 palavras dá em torno de 15 páginas, mais ou menos, né? Geralmente o artigo tem entre 8 e 25 páginas, né? Mas não tem um limite, né? Ah, você tem que escrever 20 páginas no máximo. A não ser que o periódico, né, a revista, exija isso. Mas você, fazendo sua pesquisa livremente, escrevendo o seu artigo, não tem essa quantidade mínima ou máxima de páginas. Quer dizer, mínima até tem, né? Nós analisamos assim, a partir de 8, mais ou menos. Porque o artigo não pode ser escrito em uma, 2 páginas, né? São poucas páginas para expor uma pesquisa completa, né? E se você for um pesquisador, profissional, aluno de graduação e pós-graduação, e até mesmo aluno de ensino médio, né, você pode começar a construir sua carreira acadêmica por meio da escrita de um artigo. Né? No ensino médio, nós temos a possibilidade de os alunos participarem dos projetos de pesquisa, né, junto com os professores, e, ao final, o resultado disso vai ser a escrita de um artigo. Né? Então, não está restrito apenas ao meio universitário.
Ainda posso afirmar que o artigo enriquece o acervo acadêmico e expande a área de pesquisa, né? Então, quanto mais pesquisas forem desenvolvidas dentro de uma área, né, várias pesquisas com temáticas diferentes, mais a área vai crescendo, mais ela vai sendo expandida, né? Como, por exemplo, um tema que eu pesquiso bastante é a questão da teoria da complexidade. A teoria da complexidade lida com sistemas complexos, que interagem entre si, né? E nós temos alguns aspectos dentro disso. Por exemplo, efeito borboleta, beira do caos. E essa teoria, ela é advinda da meteorologia, muito associada também à biologia, à matemática. E foi recentemente que trouxeram essa teoria para dentro da área do ensino e aprendizagem de línguas. Então, quanto mais os pesquisadores, os professores, desenvolverem pesquisas sobre a teoria da complexidade e aprendizagem de línguas, mais essa área vai se expandindo, que ainda no Brasil é algo bem pequeno, né? Não é uma área tão explorada ainda. Além disso, o artigo científico contribui com a sociedade, né, por meio da descoberta de novos aspectos, né, em relação ao tema. E, além disso, ele pode ser escrito individualmente ou com outros pesquisadores, né? Muitos pesquisadores que nunca escreveram um artigo, que ainda sentem dificuldade, buscam fazer isso em pares, né? Então, eles colaboram, é uma escrita colaborada, e a partir disso eles obtêm um resultado. Professora Maria, você gostaria de falar? Apareceu um... Maria levantou a mão. Será que foi um... Pode falar, fique à vontade. Eu cliquei errado. Minha conexão também tinha caído, acho que eu fui clicar Tá. aqui. Por Tudo interromper. certo. Imagina, sem problema. Inclusive, uma nova funcionalidade, né, do Meet, gente. Vocês podem... Não sei se tem, aparece para vocês, mas tem uma opção que você levanta a mão, né? Interessante. Então, essa foi a definição do artigo científico, né, do gênero textual. E aí, nós temos o passo a passo. O que fazer para começar essa escrita? Né? Eu nunca vi um artigo científico, não sei o que é, quero escrever, mas não sei por onde começar. O que eu faço? Passo 1. Você vai selecionar as referências bibliográficas. Por exemplo, eu quero pesquisar os fatores que elevam a motivação dos alunos no ensino médio. O que faz com que eles tenham motivação? Foi motivação que eu falei? Ou foi autonomia? Acho que foi autonomia. O que faz com que eles tenham autonomia elevada? O que fomenta isso? Então, esse é o meu tema. E para eu falar sobre esse tema, eu tenho que ter algum conhecimento prévio. É isso? Então, irei atrás de livros, de artigos que falem sobre esse tema e que me proporcionarão a escrita sobre ele. Né? Se eu conheço algo, eu consigo escrever sobre esse algo. Né? Isso vai ser muito relevante para o meu referencial teórico. A questão de você conhecer outras fontes, saber o que já foi pesquisado sobre a temática. Então, você seleciona referências, faz a leitura, entende o assunto, reflete sobre estudos da área. Né? Então, vou pesquisar sobre autonomia. E aí, a partir da minha pesquisa, das referências bibliográficas, eu verifico o que já foi pesquisado sobre isso. Já pesquisaram... Bora mudar para motivação, tá? Os autores pesquisaram bastante sobre a motivação intrínseca, aquela que vem de dentro do indivíduo. Já que eles falaram bastante sobre isso,
vou abordar a motivação extrínseca, aquela que vem de fora, né, por fatores externos. Então, reflito estudos que já existem acerca da temática, defino um problema, né? Então, a motivação extrínseca, ela está sendo cada vez menos observada nas trajetórias de aprendizagem dos alunos. Meu problema. Então, como é que eu vou abordar isso? Né? É isso que eu vou investigar. Por que que ela está sendo menos observada? Eu vou abordar de que forma? Eu vou coletar dados em uma escola, vou aplicar questionários com os alunos, né? Então, como é que eu vou abordar isso? Então, a partir disso, a partir do momento que eu defini minha abordagem, coletei meus dados, eu vou delimitá-los e analisar esse conjunto de dados coletado por mim. Tá? Então, eu apliquei um questionário para identificar as causas da motivação extrínseca ser cada vez menos observada nos alunos. Então, apliquei o questionário. Nem todas as perguntas poderão ser válidas para mim, né? Muitas delas nós achamos que vão ser úteis e na hora da escrita às vezes nem são. Então não há problema nenhum em excluir dados que não serão válidos no nosso artigo. Tá? Então, delimitamos, analisamos o conjunto de dados. Após isso, apresentamos e discutimos os resultados da análise de dados. Então, coletei meus dados, fiz o link dos meus dados com a teoria, né, com aquilo que já foi posto pelos autores, e a partir disso, eu obtenho os resultados dessa análise. E, por fim, eu concluo, tá, elaborando generalizações sobre o tema, né? Uma conclusão seria algo mais geral, né? E procuro conectá-las com estudos prévios. E ainda você tem a possibilidade de estimular a escrita sobre outros temas. Né? Pode ter ficado algum ponto que não foi muito bem explicado no seu artigo, e você pode mencionar. Né? Tal ponto não deu para obter conclusões, né, integrais sobre o ponto aqui, mas deixo essa temática para futuros pesquisadores que quiserem abordar. Né? Então, a gente não pode ver como algo fechado aqui, a nossa escrita. Então, eu nunca vou dizer, eu achei isso, investiguei isso, e essa aqui é o ponto final. Eu estou certa e pronto. Não. Então, muitos pesquisadores podem refutar a nossa ideia, podem apresentar ideias novas, podem colaborar. Tá? Mas a gente nunca deve enxergar a nossa escrita, nosso artigo científico, como algo final, né? Como uma verdade absoluta. Nessa parte, eu apresento aqui a anatomia de um artigo científico. Então, nós iremos explorar um pouco sobre as seções desse artigo. No caso aqui, essas seções, elas são referentes a um artigo experimental, tá bom? Artigo empírico. Claro que tem, por exemplo, o artigo de revisão de literatura, análise de obras, por exemplo, análise de poemas. Né? Aqui já foca mais na questão de ir a campo, de coletar dados, certo? E nesse caso, as nossas seções do artigo vão ser Abstract, Introduction, Literature Review, Methods, Data Analysis and Discussion, Conclusion, References, Appendices and
são essas na ordem que devem ser apresentadas no artigo. Essa última, apêndices e anexas, são os apêndices, né? São informações que nós utilizamos no nosso artigo. Por exemplo, eu peguei um questionário da internet, né? De um autor. Peguei de um artigo. E aí eu quero aplicar esse questionário que foi criado pelo autor na minha pesquisa. Nesse caso, isso vai ser um anexo. Foi algo que eu não criei, que foi proposto por outra pessoa e utilizei na minha pesquisa, um anexo. Tá? Mas vamos supor que o meu questionário, eu retiro o questionário do mesmo local, do mesmo artigo, escrito pelo mesmo autor, mas eu faço alguma adaptação. Eu retiro uma pergunta, coloco outra no lugar. Aqui já vai ser um apêndice, tá? Porque ele vai ser modificado. Eu não empreguei ele da forma original, como ele foi criado. E ainda também tem a possibilidade de você mesmo criar o seu próprio questionário. No caso, ele também vai ser um apêndice, tá? Uma criação sua. Aqui, dentro do mesmo livro, as autoras mencionam rapidamente, como seria o esqueleto desse artigo científico. Então, nós temos aqui a introdução. Eu sei que está bem pequeno, porque foi uma foto que eu tirei do próprio livro. Então, na introdução, o que deve ser feito? Apresentação de fatos conhecidos, resumos de estudos prévios, generalizações sobre conhecimento compartilhado e indicação da importância do assunto para a área. Então, na introdução, nós partimos do mais geral para o mais específico. Certo? Eu começo contextualizando o tema e, a partir disso, eu vou especificando até chegar no meu problema de pesquisa. Então, aqui nós temos a identificação de um problema a ser estudado. Em seguida, nós temos a metodologia, que vai ser a descrição dos materiais e procedimentos usados no trabalho para estudar o problema. Então, como eu fiz isso? Apliquei o questionário online, fiz entrevistas, coletei dados por meio de desenhos. Como você fez isso? E como esses dados foram analisados? Foi através da interpretação? Utilizei um software para análise? E assim por diante. Nos resultados, a ordem já vai inverter, Isso em relação à introdução. Nós temos aqui informações e dados obtidos, comentados com o auxílio de exemplos retirados do próprio trabalho. Então, aqui eu parto do mais específico, daquilo que eu achei, daquilo que os dados me mostraram, para o mais geral. Certo? Então, eu faço o link com a teoria, com aquilo que foi postulado pelos autores previamente. Nós temos aqui a discussão. Muitas vezes essas duas sessões aparecem juntas, como se fosse apenas uma. Interpretação dos resultados em relação ao que se avançou no conhecimento do problema. Então, esse é o esqueleto do artigo científico experimental, empírico. E agora nós vamos detalhar, seção por seção, como escrever, o que deve ter em cada seção, e vou mostrar um exemplo para vocês. Então, começando pelo abstract. O abstract, ele vai ser o resumo do nosso artigo. Ele é o resumo de tudo que foi mencionado ao longo das nossas 15, 20 páginas. Então, essa é a primeira seção. Em média, ela atinge no máximo 250 palavras. Claro que cada publicação pode ter a sua própria exigência. Dependendo do periódico ou das regras de um evento, porque o artigo pode ser publicado em periódicos,
como capítulo de livros, como parte dos anais de um evento, né? Então, essa questão da quantidade de palavras varia. Então, nele nós resumimos, indicamos e antecipamos o conteúdo do artigo. Mas cuidado, antecipar o conteúdo do artigo não é expor logo tudo, os resultados, né? Não pode logo expor tudo de cara. A gente tem que deixar sempre despertar no leitor o desejo dele ler o nosso artigo. Né? Então, caso eu exponha tudo logo no abstract, ele já vai saber o que eu achei. Ele já vai saber o que eu obtive com os dados. Então, é interessante expor um pouquinho e fazer com que ele leia o artigo, né, para conseguir observar esses fatos ao longo do artigo, esses resultados. Então, no abstract, nós explanamos seções, nós falamos um pouquinho de cada seção, e o objetivo dele é convencer o leitor que o assunto é interessante e relevante e facilitar o acesso rápido. Então, muitos abstracts não são assim, escritos de forma tão bem sucedida, né? E isso acaba fazendo que o leitor perca o interesse na obra, né? na pesquisa. Então, um abstract bem escrito vai trazer muitos benefícios para você, porque é como se fosse a chave de partida, né, da sua pesquisa. É algo que é como se fosse a tela principal da sua pesquisa. Vai apresentar ela e mostrar os pontos positivos. Então, um abstract mal escrito, né, o que o leitor vai esperar desse artigo? Aqui nós temos as divisões entre os dois tipos de abstract. Nós temos aqueles presentes nos artigos de revisão de literatura. Eu falei para vocês, né? Uma análise de uma obra literária, por exemplo. E esse abstract vai reunir o máximo de referências teóricas. Já no artigo experimental ou empírico, que é o foco dessa oficina, o abstract vai apresentar os momentos diferentes pelo qual a pesquisa passou. Inclui problema, objetivo, método, resultados e conclusão. Então, aqui eu trouxe um exemplo de abstract. Né? Então, acho que assim fica mais fácil visualizar. Né? Como é que ele é estruturado? Os exemplos que eu vou mostrar aqui, eles foram escritos por mim. Né? É um artigo científico que eu escrevi na graduação, como requisito para obtenção de nota na disciplina compreensão e produção escrita de textos acadêmicos em inglês. Então, a professora pediu que nós escrevêssemos um artigo. E esse foi o resultado. É um artigo bem pequeno, e aí eu desmembrei ele todo, né, para mostrar os exemplos para vocês. Então, nós temos o início, né, abstract, aí começa. As stated by many authors, motivation is one of the main concepts of learning a second language. Aqui eu estou contextualizando o tema, que foi sobre motivação. Through the perspective defended by authors such as Yoshioda, Dornier and Otto, Lilly, Brown, and Dantas, we can notice that motivation is unstable and it influences directly the learning process. Então, aqui eu já estou falando do meu referencial teórico. Que autores eu li para escrever esse artigo? Eu não tirei a teoria da minha cabeça, né? Então, eu me embaso em alguém, em algum autor, que foram esses. Logo depois, em laranja, this article reports a research
that aimed at identify and explain the aspects that had influenced three English language learners when they decided to study the foreign language. We also sought to detail how these aspects impact their motivation in the current moment of learning. Então, aqui eu exponho os objetivos da minha pesquisa, que também vão estar presentes na introdução. Então, eu peguei um pouquinho de lá e joguei aqui para o abstract. Em seguida, to collect data, we administered an open-ended questionnaire with 3 students of 3rd and 4th level of a language course. We analyzed these participants' experiences with language learning. De azul, eu falo um pouco da metodologia. Então, para coletar dados, o que eu fiz? Apliquei um questionário, com os participantes tal, foi analisado isso, e assim por diante. E por fim, in the end of the study, it was possible to notice that learning trajectories are different, and motivation levels can vary due to some difficulties and bad experience with the language. In spite of that, the participants still keep in touch with English language and still attend classes. The role of motivation in their cognitive process enabled them to follow the path towards learning a foreign language. Então, aqui eu apresento um pouco dos meus resultados. Não foi tudo, apenas um pouco. E por fim, nós temos as keywords, são as palavras-chave. Então, quais são as palavras que mais definem a minha pesquisa? Aí eu escolhi motivation, learning process e English language. Não necessariamente precisa ser uma palavra só, tá bom? E geralmente ela varia entre 3 e 5 palavras-chave. E também elas podem ser divididas por vírgulas ou por ponto e vírgulas. Isso depende muito da publicação também, né? Onde eu vou publicar essa pesquisa. Então, esse foi o abstract. Aqui nós temos a introduction. Aqui nós vamos apresentar o tema do trabalho e situá-lo dentro da área. Qual lacuna preenche? Né? O que eu estou investigando com isso? Que lacuna vai ser preenchida com o meu trabalho? Né? Porque a intenção aqui é você pesquisar algo que ainda foi pesquisado. Né? Já pensou você pesquisar um tema que já está batido, que muita gente já falou sobre isso? Né? Seu artigo não vai ter algo inovador. Né? O que deixa ele com uma qualidade, de certo modo, inferior, né, aos outros que apresentam novas descobertas. Então, aqui nós vamos contextualizar o problema, apresentar as referências, né, um pouco do referencial teórico, mencionar os objetivos e a justificativa. Por que eu estou fazendo essa pesquisa? O que me levou a investigar isso? Né, justificativa para o meu trabalho. No caso da introdução, nós teremos algumas palavras-chave, né, que vão construir um texto coeso, mostrando uma sequência de raciocínio. Então, é interessante que eu empregue os termos corretos aqui, aqueles que são os mais relevantes para a minha pesquisa, que realmente definem ela. Outro exemplo aqui, né? A continuação daquele artigo. Motivation is pertinent to many knowledge areas, and it has been an extensive concept to be discussed. Since the 50s, authors have been focused on this field. Researchers have shown us that cognitive factors are related with affective factors when it comes to language learning. Então, aqui eu estou fazendo um panorama geral sobre motivação.
Estou contextualizando o tema. Logo em seguida, de verde, eu apresento um problema. Dentro do tema, o que está acontecendo? Né? Por que eu vou pesquisar isso? Aí eu menciono. Meanwhile, English teaching as a second language courses are becoming increasingly interested in the theme. Motivation is worth in any context of foreign language learning, especially in the classroom. Students can count on motivation to keep up with tasks and raise awareness around the learning mechanisms. Então, aqui eu menciono, né, o que está por trás da motivação. Né? Por que eu estou instigando isso? Por que ela é relevante? Logo em seguida, de vermelho, considering there's not much academic word about motivational studies produced by undergraduate English language students at Federal University of Pará, in the context of language courses. Aí continua, né? Não terminou aqui o parágrafo. Mas eu parei aqui porque nessa parte eu estou mencionando a minha justificativa. O porquê de eu estar fazendo essa pesquisa. Por que eu escolhi esse tema? Né? E em lilás, the research reported on this article aimed at understanding the role of motivation in an English language classroom by identifying and explaining the aspects that had influenced the learner when he or she decided to study English, as well as detailing how these aspects are important to the current moment of learning. Olha só. The research reported on this article aimed at. Aqui eu estou mencionando os meus objetivos. Tá? O que eu almejo ao fazer essa pesquisa? E aí eu menciono. E por fim, besides this introduction, this article is organized as follows. In the first section, we show aspects related to relevant theoretical framework. For this, concepts of several authors were explored, among them Lee, Brown, and Dantas. Next, we detail the methods used during the investigative process. Finally, we discuss the results and some of its implications for English language teaching. E de azul, na minha introdução, apresentei um pouco do referencial teórico que eu abordarei na sessão seguinte. Né? São os autores que embasaram minha pesquisa. Alguns erros comuns, né, que são observados na escrita dessa sessão. Nós temos uma orientação mais empírica que teórica. Então, aqui nós ainda não vamos apresentar de fato nossos dados. Tá? É uma introdução, a gente vai estar introduzindo o leitor na problemática, no contexto da minha investigação. Tá bom? Analisar os dados e discuti-los vai ser algo a ser feito depois. Introdução muito longa, incluindo trechos que poderiam ser melhor utilizados na discussão. Olha, então, muitos trechos, às vezes, a pessoa coloca no lugar errado. Né? Eles poderiam ser muito melhor apresentados na discussão. Inclusive, por exemplo, vamos supor que isso aconteça. Eu escrevi a introdução, e aí vi que o trecho está seria muito melhor colocado na seção de resultados, por exemplo. Então eu posso mudar, né? Posso trocar de posição aí esses trechos. Né? Não é algo fechado, a escrita de um artigo. Se eu escrevi introdução, eu tenho que seguir a próxima seção. Tenho que escrever na ordem. E não posso mais mudar as sessões anteriores que eu já finalizei a escrita. Não.
pode mudar, pode reescrever, tá? É como se fosse algo que vai e vem, a escrita desse artigo, certo? Temos também detalhes excessivos na descrição de estudos prévios. Então, não é necessário que nós passemos escrevendo 3, 4 parágrafos sobre isso. Omissão de estudos diretamente relevantes. Importante, né? Se o autor escreveu algo muito relevante para aquela temática, é o autor pioneiro, né, sobre o tema, é importante que nós mencionemos, né, que ele escreveu aquilo, que nós vamos nos embasar nele. Terminologia confusa também, né? Os termos técnicos da área podem ser prestados de modo confuso, às vezes, e a questão das citações incorretas, que às vezes podem levar ao plágio. Né? Cuidado também com isso. Na seção Literature Review, aqui vai ser a seção de fundamentação teórica, né? Revisão de literatura. Aqui nós temos que o referencial teórico é fundamental para apoiar as ideias da nova pesquisa em construção. Então, eu relato aquilo que os autores já descobriram sobre a temática. Então, eu apresento as ideias deles, faço uma conversa entre os autores, porque o nosso texto não pode parecer algo desconexo. Nós temos que analisar as partes como sendo integrantes de um todo. Ele tem que ficar coeso, né? E a revisão de literatura vai ser o ponto de partida para as nossas especificações. E vamos apresentar lá nos resultados e discussão. Então, a partir da teoria, eu faço o link com aquilo que eu descobri, com a especificação, com o exemplo, com o dado descoberto. Importante, né, como eu falei, os autores devem conversar entre si. Então, nada de escrever um parágrafo que não tenha nenhuma ligação com o anterior. Exemplo. Learning a foreign language is a task that involves many aspects. Beliefs, emotions, autonomy, and motivation are a few of those aspects that can influence the learning process. Because of this motivation is a very meaningful approach to the research field. Since the 60s, researchers have been moving forward in a meaningful way, particularly developing different theories about this subject. Então, aqui eu apresento a teoria postulada por Dantas, né? Então, não fui eu que descobri isso, foi a autora. Eu estou fazendo uso da teoria dela para me embasar cientificamente. No segundo parágrafo, a learner is aware of his decisions and acts towards emotional and cognitive learning. Motivation is important since the learner will be able to develop effective strategies in order to improve her skills. Olha aí, já começo mencionando as ideias de outro autor já. Dornier e Otto. Dornier e Otto state that motivation can be defined as the dynamically changing cumulative arousal in a personnel that initiates, directs, coordinates, amplifies, terminates, and evaluates the cognitive and motor processes, whereby initial wishes and desires are selected, prioritized, operationalized, and successfully or unsuccessfully act out. Então, nós temos outra citação, né? No caso, eu estou parafraseando aqui, Dornier e Otto. E logo abaixo, olha como eu começo o terceiro parágrafo. Following the same line of thought. Então, nós temos algumas expressões que vão ser chave aqui.
Essa aqui é muito utilizada nos artigos científicos em inglês, que expressa uma ideia de acordo, né? Um está de acordo com a ideia do outro autor. Então, percebam que eu não chego logo dizendo Brown says, né? Eu faço o link com o parágrafo anterior, com a ideia do autor anterior. Following the same line of thought, Brown says that motivation is the extent to which you make choices about goals to pursue and the effort you put to that pursuit. Motivated students have better results when they establish a purpose, something they want to achieve. To do so, they have to set up steps in order to accomplish their aspirations. Dantas, olha só, outra expressão aí, outra palavra aqui também é chave. Likewise. Então, a Dantas, do mesmo modo, né, seguindo a mesma linha de pensamento, corroborando com a ideia anterior, explains that motivation is known as a dynamic and floating process which accompanies the trajectory of a learner's study and which influences the decision making and its execution. Então aqui nós temos a revisão de literatura. Literature Review. Em seguida, nós temos os methods, seção de metodologia. Aqui eu irei expor os tipos e abordagens utilizados na minha pesquisa. Falarei um pouco dos procedimentos técnicos, fonte de informação, técnicas e instrumentos de coleta de dados e técnicas de análise de dados. Então, eu vou explicar como eu fiz a pesquisa. Que metodologia eu usei? Qual foi o passo a passo? Né? Então, eu fui a campo, coletei dados em uma escola, por exemplo. Eu apliquei o questionário online. Foi com 50 participantes? Foi com uma participante? O que ela me forneceu de dados? Quais foram os meus instrumentos? Ela fez o questionário, eu coletei relatos escritos dela, analisei o diário de aprendizagem dela, ela escreveu uma narrativa. E como eu analisei? Né? Foi por meio de como eu falei antes, por meio de um software, ou analisei de modo subjetivo, a partir da minha observação. Então, tudo isso é mencionado nos methods. E aqui dentro dos methods, nós temos vários pontos, né, que podem ser abordados. A questão dos tipos e abordagem de pesquisa. Eu posso mencionar se ela é empírica, teórica, metodológica, prática. Os procedimentos técnicos. Será que ela vai ser uma pesquisa experimental, bibliográfica, pesquisação, pesquisa participante? Essa pesquisa participante bem utilizada aí pelos pesquisadores que adotam, né, o materialismo histórico dialético como método de interpretação da realidade, no qual o pesquisador vai até o local, se insere, né, vive na comunidade junto com os participantes. E aí tem vários, né? Em relação à fonte de informação, ela pode ser uma pesquisa de campo, de laboratório. Número 4, sobre as técnicas e instrumentos de coleta de dados. Eu fiz uma entrevista, apliquei o questionário, o formulário, analisei diários e notas de campo. E em relação à técnica de análise de dados, esses meus dados qualitativos, por exemplo, eu analisei a partir da análise de conteúdo ou análise do discurso. Né? Então, são várias aqui as possibilidades. Por exemplo, olha aqui um exemplo de metodologia.
As stated before, the objectives of the research reported on this article were to identify and explain the participants' attitudes towards motivation, to analyze the way such attitudes have impacted the participants' decision to learn English. Então, aqui eu reafirmei meus objetivos, que foram mencionados lá na introdução. E a partir disso, eu crio as minhas perguntas de pesquisa. Então, the research questions that oriented the research were: what are the participants' attitudes towards motivation? How have such attitudes impacted the participants' decision to learn English? Então, foi isso que me guiou, né, minhas perguntas de pesquisa, que foram elaboradas a partir do meu objetivo. Olha, então, em vermelho eu menciono: this research has been carried out on the perspective of the qualitative paradigm. Então, aqui eu menciono qual foi a abordagem que eu utilizei para conduzi-la. The findings were analyzed through interpretive and comparative moves. Então, analisei eles, os dados, a partir da interpretação e comparação, né, com a teoria. E aqui continuo, ainda na minha metodologia. The context, o contexto, né? Qual contexto essa pesquisa foi aplicada? Onde eu fiz, quando eu fiz, quem foram os participantes, né? Então eu falo: place and period. The research was carried out at an English language school during the first semester of 2017. Então foi nesse local que eu fiz a pesquisa. Nesse local e nesse ano. Em relação aos participantes, the participants are 3 students of third and fourth level. Então, o meu grupo de participantes foi bem limitado, não é? E por fim eu menciono research instruments and procedures. Então, qual foi o principal meio para eu coletar esses dados? Qual foi o meu instrumento de pesquisa? Um questionário. The questionnaire contained open response items. Olha, sim, apêndice. Então, esse questionário que eu criei está lá no meu apêndice, no final lá do meu artigo. The questionnaire aimed at knowing the students' reasons to stay in class and the way motivation affects their decision. Quais são os erros que as pessoas podem cometer nessa sessão? Informação inadequada para avaliação, deixar de explicar análises estatísticas, participantes muito heterogêneos. Olha, então percebam que eu delimitei aí, né? Eu trabalhei com alunos do 3º e do 4º nível. Então, não peguei participantes do nível 1, nem do nível 10. Então, a fim de que isso ficasse coerente, né, com os meus objetivos de pesquisa, eu precisei delimitar os meus participantes aqui, da pesquisa. Claro que isso varia, né? Depende muito do seu objetivo também. Outro ponto são as medidas não validadas, de confiabilidade fraca ou desconhecida. Então, o que a gente não pode aqui é inventar, né? Inventar dados, dizer que foi aplicado o questionário com 100 pessoas e eu apliquei o questionário com 5. Né? Já não fica uma pesquisa de confiabilidade. Isso prejudica a ciência também. Apresentar dados falsos não é algo positivo. Logo após, nós temos a seção que é considerada a mais importante. Né? E por isso é a seção mais extensa do nosso artigo, que é a Data Analysis and Discussion. De acordo com
Motorola e Rangers. Nessa sessão, nós apresentamos e interpretamos os dados obtidos no trabalho. Então, aqui, nós mostramos como o pesquisador lidou com o problema, né? Como ele abordou isso. Também nós buscamos relacionar os dados que nós observamos, que nós obtivemos, e fazer o link com o referencial teórico. Então, aqui nós comentamos, comparamos, contrastamos. Essa aqui é aquela seção que a gente vai apresentar a descoberta, né, para o leitor. Olha só, por exemplo, a student can start to study English due to several reasons that may pull out his or her motivational trigger. As stated by Liz, interests can be raised by inner or external factors. Então, olha, eu estou apresentando os meus dados, interpretando eles e relacionando-os à teoria de Lilly. Foi só um exemplo, claro, que eu não vou relacionar a um autor apenas. Quanto mais relações nós fizermos dos nossos dados com os autores, mais relevante vai ser para o nosso resultado final. Considering the questionnaires answered by the participants, the students of a language course, one of these participants, Annie Latin, reported that. Então, olha, isso aí foi o que eu descobri, né, foi o que eu retirei do questionário. Foi o que a participante escreveu. E eles tiveram a oportunidade de criar um pseudônimo, né, para eles serem identificados aqui. E o da primeira participante é Annie Latin. E ela fala: I really like English because of music. I really like the melody. When I was a teenager, I used to try to sing songs in English, and then I reached out for a dictionary to see the translation of the words. Music has been my biggest influence. It's a driving force to keep learning. Então, esse foi o trecho retirado do questionário, sem nenhuma alteração. Não alterei, né? Então, apresentei o meu dado, a informação que eu coletei, e logo depois eu explico, né, o que isso significa. As we can notice, Annie Latin learns English to satisfy the personal aspiration. She wanted to understand something that was amusing for her. The participants recognized music as a motivational factor to learn English and keep herself predisposed to continue studying. Likewise, Annie Latin, engenheiro, credits to music his will to learn English. O engenheiro já vai ser outro participante. E o que o engenheiro fala? Since my childhood, I listened to music in this language, and I liked it a lot. That led me to search for books and other things about English. Retirado aí do questionnaire. E faço a ligação com a teoria. De acordo com Dantas, olha só, according to Dantas, we can notice a chain reaction of action that happens due to activated motivation, which was what we observed in the two excerpts above. Having something, like music, in the internal force leads the learner to search for knowledge. Fazendo o link com outro autor, novamente, né? É sempre um vai e vem, né? Eu mencionei o Lilly antes e eu estou mencionando ele agora, de novo. Tá? Então, tem que ser feita uma conversa, de fato. As observed in the previous paragraphs, Lilly and Dantas both agree about the existence of intrinsic motivation, as well as about its role and its importance. The learning process is not static,
and sometimes the student's motivation simply disappears, letting the student unwilling. That's why intrinsic motivation needs to be observed as much as possible. Então, aqui, data analysis and discussion. Erros comuns, né? Precisamos evitar tabela de figuras complexas, incompreensíveis. Lembrem que o artigo científico não deve ter uma escrita difícil, uma escrita rebuscada. Meu objetivo não é complicar o leitor, não é fazer com que ele não entenda nada. Não é mostrar minha pesquisa, mostrar os resultados de modo claro e coerente. Repetição de dados no texto, nas tabelas e nas figuras. Cuidado também, né, com a repetição, para não ficar redundante, né? Não apresentação dos dados prometidos na seção material e métodos. Então, tem que tudo trabalhar de modo orgânico. Se eu digo que eu vou pesquisar isso, que eu vou apresentar isso, eu tenho que fazer desse modo. E, por fim, temos análise estatística inadequada ou inapropriada. Então, principalmente nas pesquisas quantitativas, né, que envolvem muitos dados estatísticos, é necessário ter uma atenção a mais em relação a isso. Em relação à conclusion, chegando aqui na conclusão, a linguagem deve ser expressão, acho que era expressar, né? A linguagem deve expressar possibilidade ou probabilidade, não verdade absoluta. Olha, então, como eu falei, né, aqui a gente não está descobrindo a verdade, né, das coisas. Não é assim. Então, nossa pesquisa pode ser válida por um tempo e logo depois algum autor pode comprovar o contrário, né? Então, sempre é um mundo aberto. Então, é importante nós deixarmos esse caminho não de modo fechado, né? E aqui nós temos algumas palavras-chave que indicam conclusão, de acordo com Dias. Então, nós podemos usar therefore, we may conclude, hence, thus, consequently, we may infer, so, it implies that, as a result, for this reason. Eu particularmente gosto muito de usar therefore, hence e thus. Acho que são os mais comuns. Mas as outras também expressam o mesmo significado. Por exemplo, o exemplo da conclusão aqui. Along this study, we could observe that even though learners may find difficulties and challenges, successful learners insist on learning a foreign language and finding strategies to maintain themselves motivated. As explained before in this article, motivation is known as a state of emotional and cognitive alert that influences constantly learners' behaviors. This inner impulse impels the learner to accomplish their aspirations. It is important to mention that to become motivated, it is required to establish clear objectives. The results observed in the participants' answers to the questionnaire have shown that individuals have different experiences with the target language. Some of them are moved by emotional reasons, such as satisfaction of understanding a song when they used to listen to, and others are moved by external reasons, a better job, for example. Despite their different trajectories, all participants continue to pursue the language course classes.
We may attribute this to the fact that these learners still keep themselves motivated. We came out to the conclusion that more research on this subject should be carried out by students from UFPA's English Language Teaching undergraduate program. Research about learners' perceptions towards motivation would be worth. It could help us understand better the impact of motivation in English language students. Então aqui, percebam que eu utilizei os verbos modais, né? Could, may, would. Então, o objetivo aqui, como eu falei, não é expressar uma verdade absoluta. Eu estou certa, o que eu investiguei é a verdade única, universal. Ninguém pode me contrapor. Não é bem assim. Então, os verbos aqui modais foram usados propositalmente. Então, nós chegamos ao final das sessões, né? Não ao final da oficina. Olha, então, para corroborar aqui, né, para exemplificar o que eu falei, nós temos aqui a anatomia de um artigo científico. Nós podemos chamar de scientific article ou scientific paper. Né? Aqui foi posto de modo bem minimalista, né, bem simplista. Olha, para conseguir traçar um panorama geral aqui. Então, o título é Are all the apples red? Todas as maçãs são vermelhas? Não sei, né? Foi o que a autora investigou. Abstract, o resumo. We examined several apples colors. Although most are red, some are not. Então tá aí, olha. Nós investigamos, né, examinamos várias cores das maçãs, de maçãs. E, embora a maioria seja vermelha, algumas não são. Um resumo bem claro, né, da pesquisa que ela fez. Introdução. Introduction. An age-old question is, are all apples red? Macintosh thought so. G. Smith begs to differ. We hope to resolve this issue once and for all. Aqui, ela coloca a pergunta de pesquisa, né? A problemática. Uma pergunta bem antiga, ó. Todas as maçãs são vermelhas? Aí ela apresenta aqui os autores. Macintosh, para ele sim, né? Mas para G. Smith, não. Olha só, nem sempre, gente, os autores precisam concordar entre si. Eles podem discordar também. O importante é que você faça essa conversa entre eles. E aí, qual é o objetivo? Nós esperamos resolver, né? Sanar essa problemática, essa questão, de uma vez por todas. Então, já que há discordância entre os autores, ela fez a pesquisa para solucionar aí o problema. Methods. Então, o que ela fez? Qual foi o passo a passo, né, para a condução dessa pesquisa? We went to the local grocery store and bought one of every apple they read. We took them home and looked at them. Então tá aqui, olha. Ela foi até a loja, né, a frutaria, lá o mercadinho, e comprou uma maçã de cada tipo que eles tinham para vender. Uma de cada. E como foi que ela fez essa análise? Ela levou as maçãs para casa e olhou para cada uma delas. Observou as cores. Então, esses foram os procedimentos que ela utilizou. Resultados. We found 4 red apples, 1 green apple and 2 yellow apples. E olha o gráfico. Resultados, né? Ela descobriu, a partir da observação das maçãs, que 4 eram vermelhas, uma só era uma maçã verde e 2 eram amarelas. Então ela descobriu aquilo
e trouxe isso em forma de gráfico. Discussão. Discussion. Since we found one yellow apple and two green apples, it must be true that all apples are not red. We concur with G. Smith's finding. Então tá aqui a discussão, né? Ela apresentou os dados lá em cima, os resultados, e o que isso significa? Uma vez que ela encontrou maçã amarela e maçã verde, né? Deve ser verdade lá o que o G. Smith falou, o autor. E ela está de acordo com ele. E o que ele disse? Que nem todas as maçãs são vermelhas. Diferente do pensamento do Macintosh. Então, ela está de acordo com o pensamento do G. Smith. E, por fim, ela apresentou as referências. Ela utilizou dos conceitos do Macintosh e do G. Smith. Sempre colocadas de acordo com a norma da BNT. Certo? Então, aqui um exemplo bem lúdico, né? Da estrutura do artigo científico. Aqui, cadê? Nós temos os 10 passos, né? Para a escrita de um artigo científico bem-sucedido. Então, você pode definir o objetivo do artigo. Né? Como é que você vai desenvolver uma pesquisa se você não tem um objetivo? Não sabe o que você vai pesquisar? O que você almeja descobrir? Então, é preciso ter um objetivo em mente. Escolha o periódico para qual o artigo será encaminhado. Né? Isso pode ser após a escrita. E aí, dependendo do periódico, você vai se adequar às normas dele. Muna-se de guias que facilitem a redação. Como esse livro que eu falei, por exemplo, da Mota Roth e da Henders. Então, são livros que ajudam a gente a escrever. Redige a estrutura do artigo. Né? Aqui é a parte mais trabalhosa, né? Você vai, de fato, escrever. E você pode levar semanas, meses. Né? Mas é importante que você faça no seu tempo. Não adianta escrever em uma semana um artigo e a escrita não ser tão de qualidade assim. Né? Então, às vezes, é melhor nós utilizarmos mais tempo e fazer um trabalho de qualidade. Número 5. Complete o texto com as partes que faltam. Então, você vai adicionar partes novas, vai mudar a ordem dos parágrafos. Essa é algo que você vai fazer constantemente. 6. Revise o texto diversas vezes. Toda vez que a gente lê um texto, um artigo que nós escrevemos, sempre vai ter erro. Toda vez. E às vezes é ruim nós ficarmos lendo em seguida. Né? Eu li um artigo hoje, de manhã. Achei um monte de erro. Vou ler à tarde. Achei erro também. Vou ler à noite. Não achei nenhum erro, está perfeito. Provavelmente não. Né? Às vezes, nossa mente está tão saturada, né, de ler aquilo que nós nem identificamos o próprio erro. A gente nem consegue enxergar o erro. Né? Isso, eu lembro quando eu fui fazer o Enem, 2013, né? E aí, nossa, eu li a minha redação um monte de vezes. Várias vezes. E assim, na hora parecia perfeito. Aí quando o espelho saiu, né? Um monte de erro de vírgula, crase. Aí que na hora apareceu um texto lindo. Né? Então, às vezes é bom te guardar um pouco o artigo na gaveta, né? Pegar ele depois para ler, porque os erros ficarão bem mais visíveis. Número 7. Assegure-se de que o artigo é metodologicamente correto. Né? Então, escrever nossa seção de methods de modo adequado, né? Importante. Certifique-se de que não há falhas no idioma. Né? Isso o Word ajuda bastante, né? Porque ele
corrige, né, os erros ortográficos. Número 9, submeta um artigo para publicação. E número 10, lide adequadamente com editores e revisores. Então, esse processo de submeter para uma revista, né, para um periódico, é um processo que às vezes demora meses, né, e os revisores e editores exigem muita alteração, né, do artigo, até ele ficar bom a nível de ser publicado na revista. Então, você escreve, o editor analisa, pede para você ajeitar. Você ajeita, ele analisa de novo, pede para você ajeitar novamente. E aí é um processo que às vezes pode demorar. Mas tudo é questão de ter paciência, né? Que ele vai ser publicado, se estiver de acordo, né? Número 9. Aqui nós temos as perguntas de um artigo científico, né? Reforçando um pouco a questão das seções. Então, o resumo. O que eu devo responder? Né? O que eu fiz em poucas palavras. Esse é o resumo. Introdução. Qual é o problema da pesquisa? Revisão de literatura. O que já foi falado sobre isso? Metodologia. Como resolvi o problema? Resultados. O que descobri? Discussão. O que isso significa? Agradecimentos. Quem me ajudou? Esse aqui é opcional, tá? Não é uma sessão obrigatória, né? Referências. Quais foram as fontes que eu me referi? E anexos, tem informações extras? Então, aqui são as 9 perguntas de um artigo científico. Agora, bora fazer uma atividade bem rápida aqui. Essa atividade aqui é de true ou false, tá? Verdadeiro ou falso. Então, vou mostrar aqui algumas frases, algumas sentenças sobre a temática que nós abordamos hoje aqui. Aí eu quero que vocês me digam se é true ou é false. Vocês podem falar no microfone ou escrever no chat. Tá bom? Bora ver aqui. Primeira questão. True or false? A introdução deve ser necessariamente escrita primeiro. Isso aí, é true or false? O que vocês acham? Vamos lá, gente. O que vocês acham? Não se preocupem se errarem, não, tá? A gente está aqui para aprender. Será que a minha introdução tem que ser escrita primeiro? Obrigatoriamente, ela deve ser o primeiro ponto a ser abordado aqui na minha escrita? True or false? Ó, a Maria disse, no começo eu pensei que era true, mas agora eu não sei. Eita, Maria, complicou, foi? Eu acho que você Ai, Washington. é true. Cortou um pouquinho. Ah, tá, Que voltou. como diz na introdução, Washington. não sei. Mas não está errado, não sei não, só achei. Ó, o Washington acha que é true, né? Que ele disse. O Henrique acha que é false. A Emily também. O Crazy, que é o Lucas. Lucas, tu estás com a Maria, é? Pensou que era true e agora não sabe. A Ana participando aqui também. Vamos ver, então? Essa aqui é false. Na verdade, não tem uma ordem, né? Ah, eu tenho que escrever
Olha, o Vitor colocou false. Perfeito, Vitor. Eu tenho que escrever o meu artigo na ordem que são apresentadas as seções. Não, né? Eu, por exemplo, posso escrever um pouco da introdução, depois eu escrevo um pouco do referencial teórico, volto para a introdução, né? Concluo a escrita toda, leio a introdução e acho que ela não está tão legal, então eu vou lá e modifico ela. Então não necessariamente tem que ser a primeira sessão. Eu lembro que quando eu escrevi artigos na faculdade, as professoras pediam que eu começasse pela revisão de literatura. E, de fato, é a sessão mais comum, né, de você iniciar o seu artigo. Começa apresentando o que os atores já falaram sobre o tema, e a partir disso você vai colocando a sua subjetividade na sua pesquisa, né? O que você quer pesquisar, o que você vai descobrir, como você vai fazer isso. Então é false. E essa, bora ver. Quanto à maneira de escrever, você deve apresentar concisão e precisão em uma escrita objetiva e explicativa. Que tal? True or false? O que vocês acham? Emily, Bianca, Rodrigo, Vitor. Olha, a Ana disse aqui que é true. Vamos ver? Vocês concordam com a Ana? Emily também acha que é true. Vamos checar então. A Maria também. Perfeito, gente. Essa é true, de fato. Então, eu tenho que escrever de modo conciso, de modo preciso, sem muita enrolação, né? O artigo científico não é para isso. Então, vocês estão corretos. Que tal essa? Próxima, deixa eu ver. Um artigo precisa conter ideias inovadoras, conceitos, interpretações e resultados que servem para comprovar suas ideias e conceitos descritos. Olha, Samara disse que é true. Samara, Bianca. Olha, a Maria também. Ana Cristina também. Muito bem, gente. Isso mesmo. Conceitos inovadores para apresentar novas ideias, né? Expor resultados e servem para contribuir cientificamente. Muito bem. Próxima. A introdução é composta de antecedentes do problema, descrição do problema, trabalhos já realizados, caso haja, aplicação e objetivo. Ah, isso está certo? E aí, tá difícil essa? Será que eu descrevo meu problema na introdução? Apresento meus objetivos? Yes or no? Perfeito, Emily. Isso mesmo. A Emily disse que é true. Uhum. É isso mesmo.
Então, isso é tudo que nós fazemos na introdução, né? Ela é composta por esses pontos. E quanto melhor interligados eles estão, melhor para a nossa coesão do texto. Muito bem. E essa? A metodologia não deverá ser exposta no abstract, mas sim em uma seção específica. Lembrando que o abstract, ele é aquele resumo, né, do meu artigo, que vai ter um pouquinho de cada seção. Eu vou resumir ele. Vocês acham que a metodologia não deve ser exposta no abstract, mas sim em uma seção específica? Eita, agora a Emily ficou em dúvida, olha só. A Ana Cristina disse que é false. A Emily vai no chute. A Emily chutou false, o Henrique também false. O Crazy aqui também. A Maria também. Todo mundo foi no false? Resposta correta: false, de fato. Por que false? Olha lá, estava dizendo que a metodologia não deve ser exposta no abstract, mas sim em uma seção específica. Ela deve ser apresentada em uma seção específica? Sim. Mas isso não significa que ela não possa ser mencionada no abstract. E pelo contrário, a gente deve sim mencionar um pouco da metodologia no nosso resumo, uma vez que ele vai ser o resumo de todas as seções do meu artigo. Então lá deve constar um pouco da introdução, um pouco da metodologia, dos resultados, né, da conclusão. Então, ela deve aparecer sim no abstract. Não tão detalhada quanto na seção dela, mas ainda assim deve aparecer. E essa daqui? O artigo científico pode ser definido como uma publicação de autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. O que vocês me dizem dessa? Ah, essa aqui foi rápida, né? Que deram a resposta. Olha só. Ana Cristina disse que é true. Muito bem, Ana. Isso mesmo. Aqui nós temos uma breve definição, né? Do que é um artigo científico. E é true. Olha, a Emily também foi no true. Acertaram, gente. E aqui, referências são de caráter obrigatório e devem estar em ordem cronológica de acordo com as normas da ABNT. Essa aqui eu não cheguei a falar para vocês, né? Mas quero ver o que vocês me dizem. Olha, a Ana e a Maria colocaram true. Mais alguém? Não? Então vamos aqui. Essa aqui tem que ter muita atenção, por causa de uma palavrinha só. Olha só, ela é false. Será que vocês leram com atenção? Bora voltar lá. Esse aqui foi uma palavra só que fez mudar tudo.
Alguém me diz aí qual é a palavra que está errada? Cadê? E aí? O que está errado aí? Referências são de caráter obrigatório e devem estar em ordem cronológica, de acordo com as normas da ABNT. Isso, Henrique. Uhum, isso mesmo. Olha só, gente, muita atenção aqui. Vai ver, acho que vocês até sabiam dessa. Mas olha só, ordem cronológica. Exato, Maria. Mudei a palavra só para complicar vocês, olha só. Aqui, como a professora Maria falou, de fato, a ordem deve ser ordem alfabética, tá? Então, não importa quem escreveu antes, quem escreveu depois, o seu artigo, o seu livro. Para a gente colocar nas normas da ABNT, as referências devem seguir ordem alfabética. Autor que começa com a letra A, né? Que tem o sobrenome com a letra A. Depois com a letra B, letra C, e assim por diante. Tá? Muito bem observado, Henrique e Maria. Então, vai ser false, né? Próxima. Um artigo científico, em geral, é uma produção curta que dificilmente ultrapassa 10 páginas. True or false? True. Será? No. Agora mudaram para false aqui, olha. Então tá, bora ver. Olha, gente. Essa aqui é false, né? Por causa dessa última parte aí, cadê? Dificilmente ultrapassa 10 páginas. Não, né? Você vai analisar um periódico, muitos dos artigos que lá constam possuem 15, 20 páginas. Então, não é difícil você achar artigos com mais de 10 páginas. É fácil até. Né? Então, esse dificilmente aí já disse pra gente que é false. Próxima. O título do trabalho deve ser o mais claro possível e deve permitir identificar o conteúdo do trabalho ou o tipo de informação que o autor pretende discutir. E aí? Sobre o título agora, né? True or false? True. Muito bem, gente. Essa aqui é true. Tá? Então, se a nossa escrita tem que ser algo posto de modo claro, de modo coeso, coerente, né? Obviamente que o título também deve seguir esse padrão. Né? Então, é importante que nós sejamos claros no nosso título e que, de fato, tenha a ver com a pesquisa. Né? E essa? O resumo é a parte que antecede o corpo do trabalho. True or false? O resumo, o abstract, né? Olha, muitos trues aqui. Perfeito, gente. Estou gostando da participação de vocês aqui, olha. Muito bem. E essa? Os artigos
normalmente são publicados em revistas científicas classificadas por área e podem ser nacionais ou internacionais. O que vocês me dizem? A Emily disse que é true, a Maria acha, eu acho que é true, né? Vamos ver. Exato, true. Aqui nós estamos falando dos famosos periódicos, né? As revistas científicas, acadêmicas, que podem ser tanto nacionais quanto internacionais. E aqui nós temos um ponto relevante também, que é a questão do qualis, né? Nós temos uma escala de nível de relevância do periódico. Então, quanto maior o qualis, mais relevante a revista é. Né? Tem algumas também sem pontuação, então são aquelas que ainda não são tão importantes assim, mas que um dia podem alcançar essa relevância. Essa questão do qual é algo que muda, não é algo fixo. Então, se uma revista é A1, né, que é muito boa, ela pode, ano que vem, por exemplo, né, na verdade, de 4 em 4 anos que eles fazem essa análise, na próxima análise ela pode baixar o nível. Então, de A1 pode ir para C1, por exemplo, né, B2, e assim por diante. E é essa. Na metodologia, o autor informa os leitores sobre os detalhes da análise dos dados em que se baseia o trabalho. Sim ou não? Na seção de Methods. True or false? Olha, a Ana Cristina acha que é true. Vamos ver? Isso mesmo, de fato. Isso aí realmente consta. Olha, a Maria chutou false. Eita, chutou errado, é. Poxa, Maria. Ah, era a última. É muito bom, legal a participação de vocês aqui. Aí, para fechar, gente, nós temos 10 minutinhos aqui, né? Vou falar um pouco sobre a escrita científica, né? Escrita acadêmica. Então, como nós podemos fazer para dominar, né? Essa escrita concisa? Então, primeiro, nós devemos eliminar o uso exagerado de adjetivos ou advérbios, né? Isso é um ponto que ajuda na nossa escrita acadêmica. Evitar o uso de palavras como grande, pequeno, amplamente, extensamente. A palavra coisa, né, que é bem informal. O mesmo, a mesma. Né, não são palavras acadêmicas, né? Eliminar palavras e expressões redundantes também. Tem por que ficar falando do mesmo ponto repetidamente. E tente utilizar a fórmula sujeito, verbo, predicado. Né? O discurso lá direto, né? Para construir as frases. Esta fórmula tornará seu texto mais sucinto. Aqui eu mostro aqui para vocês essa ferramenta que vocês podem usar. Ela se chama Academic Phrase Bank. E ele é um recurso projetado principalmente para ser uma ajuda para autores cujo idioma nativo não é o inglês. A ferramenta para a redação acadêmica lista exemplos de boas frases para uma descrição clara
de estudos de pesquisa. Vocês podem encontrar nesse. Só pesquisar, né? Academic Phrase Bank no Google que vocês já acham. Então, nesse. É como se fosse um banco de expressões próprias da linguagem acadêmica em inglês. Então, você não sabe o que escrever, como escrever cientificamente. Aí vocês podem ir lá nesse site e ver alguns exemplos. Então, olha, para falar dos objetivos, né? Indicar o foco, o objetivo e argumento lá do seu artigo. Então, esses foram alguns exemplos que o site me deu. Eu posso usar this paper argues that, this paper attempts to show that, in the pages that follow, it will be argued that. Às vezes a gente fica sem expressão, né? A gente não sabe que frase usar, que expressão usar, para deixar nossa linguagem mais acadêmica. Olha, então aqui, para falar um pouco sobre a revisão de literatura, eu posso usar different theories exist in the literature regarding there are relatively few historical studies in the area of e assim por diante. Então são frases prontas, né? Que a gente chama em inglês de chunks, né? A gente pode estar fazendo uso delas. Então, para falar da metodologia, a case study approach that was used allow a. This method is particularly useful in studying. A qualitative approach was employed since. Então, é muito bom para quem não sabe, né? Como iniciar um parágrafo, por exemplo, em relação aos dados. The results of the correlation. Ai, até me confundi. Quase com trava-língua, né? Correlational analysis shown in figure 1. Ou ainda, the themes identified in these responses are presented. Nós temos também para usar na conclusão, né? São vários exemplos de frase. De acordo com a seção, nós podemos empregar algum desses. This study has identified. This study has shown that. The research has also shown that. Tá? E eu peguei só algumas, mas tem inúmeras frases acadêmicas. Por fim, trouxe algumas dicas aqui, né, que talvez ajude vocês na escrita. O primeiro aqui é esse site, o Thesaurus. Ele é uma espécie de dicionário de sinônimos em inglês. Então, às vezes o nosso vocabulário não é tão amplo, né, em língua inglesa, e a gente repete aquela palavra um monte de vezes. Então, para evitar isso, você pode procurar pelo sinônimo dessa palavra. Por exemplo, eu coloquei aí though. E aí ele me deu os sinônimos. Nevertheless, yet, still. E aí eu posso modificá-la, né? Colocando o sinônimo no lugar. Esse é o Thesaurus. Aqui nós temos o dicionário de Cambridge. É o dicionário que eu mais uso, né? Por ele ser mais... A gente pode confiar nele, né? Dicionário de Cambridge. É da universidade lá de Cambridge, na Inglaterra. Então, ele, de fato, dá a tradução para a gente de modo correto. Aí eu coloquei o thus e ele me disse o que significa. Por fim, nós temos esse site, que é do professor Wilson Leffa. Então, se você vai escrever seu artigo e não sabe muito bem como organizar as referências bibliográficas, você pode ir nesse site dele, que lá ele mostra, né, as normas da BNT atualizadas, e aí você vai saber como organizá-las. E por fim,
apresento aqui minhas referências, né? Chegamos ao final aqui dessa oficina. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada pela participação de todos, por ficarem até agora. Que bom que acabamos no tempo, olha só. Então agora eu abro a palavra para o professor Jackson. Thank you. Ótimo, professora. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Anotei aqui as dicas, anotei aqui os sites. Foram dicas bem valiosas. Muito obrigado mesmo. Agradeço a todos aqui pela participação. Caso tenha alguma dúvida, podem perguntar aqui no chat, certo? A professora está aqui disponível ainda para responder. Lembrando que a programação do evento vai até o início da noite, certo? À tarde a gente tem a apresentação de trabalhos nos GTs, então vocês estão livres para fazer a inscrição também. E é bom que todos compareçam, né, para a gente compartilhar as pesquisas que temos feito nos campi que estão participando desse evento. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, vamos encerrar por aqui o nosso minicurso. A Samara está com o microfone ligado. Tem alguma dúvida, Samara? Acho que não. Vamos encerrar por aqui o minicurso. Agradecemos. Ok, agradecemos a todos vocês e até a tarde, certo? Muito obrigado, professor. Até mais, eu que agradeço. Obrigada a todos. Bye, bye.